Bom dia a todos, são 14 horas, vamos dar início à audiência pública número 02/2021. Da publicação da consulta pública 02/2021 e audiência pública número 02/2021. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual número 10.931/97, de 9 de janeiro de 1997, tornou público a realização de audiência pública. Primeiramente, no dia 7/7/2021, às 10 horas, posteriormente tornou público que foi prorrogado o prazo da audiência pública número 2/2021 para a data de hoje, 26/7/2021, às 14 horas, em sessão online via Microsoft Teams. Do regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 02/2021, que está sendo realizada nessa data e nesse horário, em sessão online, com o objetivo de instruir o processo número 000741-39.00/20-4, que trata da revisão da Resolução Normativa número 50/2019, a qual disciplina a prestação dos serviços de limpezas programadas dos sistemas individuais pela Corsan. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Da duração. A audiência terá duração de até 3 horas. Dos procedimentos. Item A. A coordenação da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Item B. Será lavrada a ata da audiência pública disponibilizada no site da AGERGS. Item C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. Item D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto dessa audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Da metodologia da audiência. A abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública. Item B. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da AGERGS. Item C. Espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da AGERGS. Item D. Espaço de 15 minutos para manifestação dos poderes concedentes. Item E. Espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária. Item F. Espaço de 15 minutos para manifestação dos órgãos de usuários. Item G. Espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitada ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. Item H. Encerramento. Das contribuições. Todas as contribuições serão anotadas e devidamente registradas em ata. Dos questionamentos. Todos os questionamentos serão anotados e terão posterior resposta pela área técnica. Neste momento, declaro aberto a presente audiência pública. Passo a palavra à senhora Aniuska Van Helder, assessora de comunicações da AGERGS, que irá auxiliar na coordenação dos trabalhos e controle dos tempos. Obrigada, conselheiro. Uma boa tarde a todos os presentes, os conselheiros, direção geral, participantes, colegas. Também gostaríamos de saudar os participantes que se inscreveram e que estão presentes nessa audiência. Adalberto Luiz Frasson, da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da AGERGS, Ademir Dalpozo, do município de Nova Araçá, Ayrton Antônio Cardoso de Souza, da Prefeitura de Arambaré, Bianca Souza, do Ministério Público,
Karina Oliveira da Cunha, Corsã, Cássio Chaves Bertol, Corsã, Cláudio Terre do Amaral, Ministério Público Federal, Cleonice Costa Bergman, da Prefeitura de Camaquã, Dario Filho, Prefeitura Municipal de Canoas, Demétrios Gonzalez, da AGESAN, Eduardo Cantori Antunes, do Ministério Público, Fabiane Egeli, da Corsã, Felipe de Almeida Mota, Corsã, Fernanda Tassoni, Corsã, Dr. Fernando Cirineu da Silva Nardon, Flamir Schneider, da Prefeitura de Arroio Grande, Guilherme Pinheiro, da Corsã, Jean Bordim, Corsã, Jefferson Scheibler, Corsã, José Homero Pinto, Corsã, Júlia Roberta, da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre, Júnior da Silva Luiz, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Catiane Costa Silva, da Prefeitura também de Santo Antônio da Patrulha, Lidiane Guindani, da Prefeitura de Arroio do Tigre, Luciane Visconde, chefe de gabinete da AGERGS, Luísa Andréia Santos, Prefeitura de Manuel Viana, Manuela Lousada, Prefeitura de Amaral Ferrador, Maria Rúbia Rodrigues Freitas, Corsã, Marciano Ravanello, Prefeitura de Arroio do Tigre, Marina Alberton, como consumidora, Maurício Trevisan, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Newton Telichevski, técnico da GERGS, Rodrigo Saldanha, Prefeitura de Glorinha, Tiago Prestes, da Corsã, e Tiago Luiz Gomes, da AGESAN, e Viviane Mergen, da Prefeitura de Arroio do Tigre. Eu passo agora a palavra para o ouvidor da GERGS, Eduardo Mesquita, que vai fazer uma breve apresentação dos trabalhos da ouvidoria da GERGS. Obrigado, Aniuska. Boa tarde, conselheiro, relator do projeto em pauta, né? Eu vou compartilhar uma pequena apresentação da nossa ouvidoria, no sentido de divulgar, né, esse importante canal de comunicação do usuário e, antes de compartilhar essa apresentação, saúdo a todos os usuários dos serviços públicos regulados pela GERGS, não só os serviços prestados pela Corsã. Então, vou à apresentação. Todos estão acompanhando? Sim. Sim. Mesquita, tu tem que botar no modo de apresentação, que ele não entrou no módulo de apresentação ainda. Mesquita, acho que congelou lá.
Uhum. Conselheiro, quem sabe a gente dá sequência Vamos dar na seguimento ali. apresentação, né? O Mesquita, acho que caiu lá o sinal É, dele. a internet. Uhum. Nilska, vamos dar seguimento, Nilska, Tá. área técnica. Sim. Então, eu passo a palavra para o diretor jurídico da GERGS para dar o seu parecer técnico. Vinícius Ilha, doutor Vinícius Ilha. Boa tarde a todos, conselheiros, representantes da Corsã, representantes de prefeituras, doutor Maurício Trevisan, colega aí que temos debatido muito, não só essa resolução como outras também, né, ilustre procurador de justiça aqui presente. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, e Dr. Cláudio Terre do Amaral também, do Ministério Público Federal, pessoa na qual eu cumprimento todos os demais presentes aqui nesta audiência pública. Eu vou abrir a apresentação aqui só um minuto. Vocês estão vendo? Sim, Vinícius. Então, vamos tratar aqui do processo 741-3900-24, que cuida de revisão da Resolução 50 de 2019, aprovada, então, pelo Conselho Superior da GERGS. Essa Resolução 50 de 2019, ela disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela Corsã. É bom referir que a Resolução 50, ela trata de importante avanço nos sistemas de tratamento de esgoto. É iniciativa pioneira no estado do Rio Grande do Sul, cuja construção normativa teve participação determinante do Ministério Público, através do Ressanear, com o apoio da Corsã. A Resolução 50, né, só para ilustrar, ela serviu de inspiração para agências Rio Grande do Sul afora. Bom, o processo, então, ele consta com uma nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal, que foi apresentada pela Corsã, e nessa nota técnica existem alguns questionamentos sobre a norma. A companhia estadual, por sua vez, ela responde ao Ministério Público Federal e comunica esta agência. Diante, então, dessa situação, com base em algumas premissas levantadas pelo MPF, diálogos realizados com o Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Maurício Trevisan, bem como através da atuação da agência, verificou-se a necessidade de aprimoramento da norma. Para chegarmos pontualmente nas sugestões que serão apresentadas logo mais, constituímos um grupo de trabalho que envolveu, então, colegas das 3 diretorias técnicas da agência. O grupo foi constituído pela doutora Lisiane, advogada, pelo Fábio Kurek, economista, e pelo Vinícius Meia, engenheiro. Esse grupo, então, foi condutor de mais de 10 eventos e reuniões internas e externas que contaram, por exemplo, com forte participação do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Corsã, FEPAM, e cujas conclusões que o grupo de trabalho tirou, né, dessas diversas reuniões, é o que nós temos aqui como proposta que será apresentada em seguida. Então, aqui, mais uma vez, é sempre bom agradecer, né, e valorizar aqueles que trabalham conosco, que além do Ministério Público Federal, tivemos aqui uma participação fundamental do Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Maurício Trevisan, pessoa na qual eu cumprimento toda a sua equipe, que muito contribuíram ao longo do processo, né, e que também já temos aqui registros de contribuições na consulta pública, que será analisada, né, no momento apropriado.
E temos certeza aqui que o Dr. Maurício também já vai se manifestar na data de hoje. É muito importante essa manifestação. Além, então, das manifestações do Ministério Público Estadual, nós temos no processo já recebidas, então, em sede de consulta pública, as manifestações da Corsã, do município de Glorinha e de alguns usuários dos serviços. Então, senhores, com base nos trabalhos desenvolvidos por esse grupo, né, através dessas inúmeras reuniões internas e externas, aqui nós tivemos, né, um trabalho muito grande, foi desenvolvido ali a partir de maio do ano passado e que se ultimou recentemente com, então, a colocação da minuta em consulta e audiência pública. Os aprimoramentos que foram encontrados, eles são realizados, então, nos artigos 1º, 3º, 11, 16 e 31. É bom ressaltar, antes de nós partirmos aqui para os pontos específicos, que o viés regulatório e o que sempre nos preocupou ao longo de todos os debates não só da REN 50, né, lá em 2019, como agora nessas novas proposições, era de justamente, né, focarmos a norma com o viés do usuário e do município, né, que é o titular dos serviços. E aqui nós sabemos que muitas, principalmente pelo fato do Rio Grande do Sul ser um estado que tem um número bastante grande de municípios, né? Somos 497 cidades, e dentro desses 497 municípios aí nós temos um contingente muito grande de municípios com população reduzida, né? E aqui eu digo municípios com redação, com população de até 20 mil habitantes, que dentro principalmente do novo marco regulatório do saneamento básico, é, de certa forma, tida como uma linha de corte com relação à profundidade ou não dos seus planos municipais, né? Os municípios, então, até 20 mil habitantes, eles terão um plano simplificado que, a princípio, terá uma contribuição grande da prestação de serviços na elaboração. Então, com relação a esse ponto, e principalmente a essa preocupação, a evolução e o aprimoramento da norma, aqui nós vamos ver, por exemplo, a redação atual, ela não é tão explícita com relação à questão de delimitação, ou melhor, de verificação de como isso vai se dar na prática. Porque, com a redação proposta, que nós vamos ver a seguir, o que nós buscamos delimitar? A partir do parágrafo 2º. Nós procuramos dar elementos, né? Eu acho que aqui é muito bom deixar claro que nós procuramos dar mais elementos para os municípios, né? No sentido da opção ou não, ou melhor, esclarecer os municípios com relação à opção ou não pela adoção da solução individual como sendo uma etapa transitória ou definitiva da prestação do serviço de esgotamento básico. Então, para isso, nós inserimos o parágrafo 2º ao artigo 1º, que diz o seguinte: a opção pela solução individual, de modo permanente ou provisório, está atrelada à observância dos requisitos e percentuais estabelecidos pelo PlanSAB a serem identificados e mapeados nos planos municipais de saneamento, conforme segue. Então, nós temos o inciso 1º. Estudos de viabilidade deverão indicar da medida de acordo com a baixa densidade demográfica municipal e a compatibilidade das condições hidrogeológicas locais. A escolha pela solução individual, fossas sépticas, como solução de esgotamento municipal, deverá ser acompanhada de levantamento das áreas abrangidas entre 10% a 70% do território e de planejamento, onde podem ser considerados bairros ou localidades urbanas e rurais, da exigência e acompanhamento da adequação dos padrões construtivos de cada unidade às especificações técnicas contidas nas NBRs 7229 de 93 e 13969 de 97, ou em normativas estaduais e municipais que se adequem ou complementem. Também inserimos, senhores, o parágrafo 3º, que diz o seguinte: se a limpeza programada constituir solução transitória até a implantação da rede de esgotamento sanitário, o município deverá delimitar no plano municipal o prazo desse atendimento até a solução definitiva, exigindo do prestador de serviço o planejamento adequado para atingimento da universalização por rede, com indicação de metas de investimentos
com periodicidade pré-definida, limitadas aos prazos indicados pela Lei Federal 1426, que alterou a Lei Federal 11.445. Também inserimos o parágrafo 4º, que diz o seguinte: caso o município tenha a intenção de considerar a limpeza programada como solução permanente em seu território, a universalização do serviço será considerada atendida pela Corsan ou pelo prestador de serviço após a conclusão da adequação de cada instalação individual aos requisitos técnicos estabelecidos nas legislações de regência, e aqui em especial as NBRs e a BNT, sendo que mitigações eventualmente realizadas pelos órgãos de controle ambiental estadual e ou municipais deverão ser previamente indicadas, especificadas e justificadas, sob pena de responsabilidade civil e administrativa a ser averiguada pelos órgãos de regulação e de controle. Também, com base nessa linha de dotar o município de um maior controle, inserimos o parágrafo 5º. Até a adequação dos sistemas individuais às exigências técnicas, a limpeza programada será inicialmente contratada fins de mitigação do impacto ambiental local, como etapa de progressividade da universalização, sendo a vistoria prevista no artigo 11 da presente resolução ferramenta auxiliar dos levantamentos e mapeamentos que proporcionarão a opção definitiva pelo sistema individual como solução transitória ou permanente, após o atendimento de todos os critérios legais e normativos, em especial a adequada, deixa eu só retirar aqui, a adequada instalação, operação e gestão dos sistemas individuais. Também inserimos o parágrafo 6º. Para fins de opção transitória, a aditivação dos contratos de programa pode ocorrer após a edição de lei municipal autorizativa e mediante diagnóstico e levantamento da situação topológica e hidrogeológica local, além de planejamento quanto ao alcance, ao prazo e ao cumprimento das metas de implantação do sistema coletivo, dados esses que deverão compor os aditivos como anexos. Também incluímos o parágrafo 7º. Para fins de opção definitiva das fossas sépticas e da limpeza programada como solução de esgotamento local, além da edição de lei municipal autorizativa e dos levantamentos técnicos exigíveis que tragam efetivo diagnóstico local, também será necessário, para fins de aditivação dos contratos de programa, um levantamento da situação topológica e hidrogeológica local, acompanhada de planejamento quanto à progressão da exigência de adequação do padrão construtivo das unidades individuais, dados estes que deverão compor os aditivos como anexos. Aqui, então, só foram renumerados o parágrafo 1º e 2º anteriores para, ou melhor, os parágrafos 5º e 6º anteriores para 8º e 9º, né? No artigo 3º, atualmente previsto, ele tinha a redação que cada município deve autorizar formalmente o serviço como solução de esgotamento sanitário. Na redação proposta, nós retiramos esse texto por entendermos que o rigor ele já está previsto ali no artigo 1º, né, com base nesses parágrafos que foram lidos recentemente. Com relação ao artigo 11, nós buscamos incluir, então, né, um ponto dentro da vistoria técnica, que é o parágrafo 3º, que diz o seguinte: a vistoria prevista no presente artigo deverá ser realizada por profissional técnico e terá como objetivo a avaliação se os sistemas individuais existentes atendem os padrões técnicos expostos nas NBR 7229 de 93 e 13969 de 97. Essa vistoria técnica é aquela que vai verificar, então, o acesso aos sistemas individuais e bem como vai verificar aí a adequação ou não da solução individual. Temos o artigo 16, né, onde a inclusão que foi feita pelo grupo de trabalho, ela ocorre após o AGERGS, no parágrafo único, né,
onde nós inserimos ali que a solução individual ela tem que ser nos termos da solução aprovada pela Agergs, desde que haja, obviamente, uma opção da municipalidade por tal solução. Então, nós buscamos deixar o rigor, né, e muito presente aqui a opção do município pela solução, seja ela transitória ou definitiva. Temos ainda, né, no parágrafo 5º do artigo 31, a inclusão, né, uma pequena alteração no texto ali da penalização, onde anteriormente nós tínhamos a previsão de que, caso a limpeza não seja executada nos prazos previstos por responsabilidade do usuário, será efetuada a cobrança pela disponibilidade do serviço, até que a solução individual seja adequada e seja promovida a respectiva limpeza. O grupo de trabalho entendeu, então, mais adequado, né, que o texto fosse alterado para o seguinte sentido: caso a limpeza não seja executada nos prazos previstos por responsabilidade do usuário, a Corsã estará autorizada a aplicar a multa no valor correspondente ao valor anual constante da tabela anexa à resolução, sem prejuízo da obrigação do usuário de realizar novo agendamento. Este, então, é o texto proposto. E por fim, senhores, né, por entendermos aí que a Resolução 50 ela nasceu de um trabalho muito grande realizado, né, entre a Agergs, Ministério Público e Corsã, né, doutor Maurício, nasceu lá com a doutora Débora Menegatti, né, e agora estamos fazendo um leve aprimoramento aqui na normativa, no sentido de trazermos um maior controle para o município, né, e deixar bem claro que quem opta por essas soluções é o município, né? Por isso que fizemos essas proposições aqui um pouco mais ajustadas, no sentido de colocar o protagonismo da opção para o município. Então, e com relação aos padrões indicadores de qualidade, né, esse ponto ele será objeto de uma nova resolução pela agência, ou será feita uma adaptação na atual regulamentação que trata dos padrões e indicadores de qualidade de serviços de saneamento básico prestados pela Corsã. Então, senhores, por hora são essas as nossas considerações. Aqui está o meu e-mail. Agradeço a todos pela presença, pela disponibilidade e desejo um excelente trabalho a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Vinícius. Nós abrimos agora um espaço de 15 minutos para as prefeituras, poder concedente, e já avisamos que no final antes do final da audiência, o Eduardo Mesquita vai apresentar a ouvidoria. Anne, eu tenho aqui no chat o desejo de manifestação do Ministério Público, senhor Dr. Maurício Trevisan. Antes, nós, não se manifestando, então, o poder concedente, nós temos um espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária Corsã, pelo diretor Jean Carlos Bordin. Bom, boa tarde a todos. Uma saudação especial ao presidente, né, da Agergs, Sena, aos conselheiros, né, a todos os conselheiros da entidade, né, em especial Luiz Henrique Mangion, ao Paulo Petersen, ao Alexandre Alves, a todo o corpo diretor da Agergs também, diretora-geral Estela Mares, o diretor de assuntos jurídicos Vinícius, ao diretor de qualidade Francisco Araújo, e ao diretor de tarifa Carlos Alvim, e a todo o corpo técnico da agência reguladora Gaúcho. Bom,
Primeiramente, é um prazer estarmos aqui debatendo, né, mais uma vez, esta normativa, né, 50, aí, que foi, como bem colocada pelo Vinícius, né, foi construída a muitas mãos, né, juntamente com a FEPAM, juntamente com o Ministério Público Estadual, na figura principalmente do Dr. Maurício Trevisan, com o Ministério Público Federal, né, na figura do Dr. Cláudio Amaral. Também por várias ocasiões tivemos em vídeos, em reuniões presenciais, né, pelo nosso corpo técnico aqui da Corsã, né, em especial o Tiago, nosso coordenador técnico, né, o Tiago Prestes, a Karina, nossa coordenadora administrativa, né. Estamos conseguindo avançar, né, com essa nova proposição junto aos municípios, né, uma nova forma de prestar o serviço de esgotamento sanitário, né. Acho que foi muito bem colocado ali, é uma forma totalmente inovadora, né, requer sim uma atenção especial, né, desde a sua concepção, né, e como eu falei, foi muito bem construída, e também entendemos que é um sistema vivo, né, uma pelo fato de ser inovador, né, e outra pelo fato, né, que requer sim revisões, enfim, adequações, existe sim possibilidade de cenários, todas essas entidades, ao construírem essa normativa, pode sim ter algo ficado, né, não ter sido lembrado, enfim. Então, por isso que nós entendemos que é um sistema vivo. Nós temos uma apresentação rápida, né, enfim, para mostrar para os senhores, né, a proposição da companhia, né, o nosso contraponto. Tiago, por gentileza, compartilha para nós. Mostrarmos o ponto de vista da companhia, né, em relação ao que foi colocado pela agência, né. Entendemos e acatamos muitas das proposições já colocadas, né. Acabamos mandando nosso material já de forma prévia, né, para os senhores. E aqui, rapidamente, a gente vai ter uma apresentação para nivelar o ponto de vista da companhia, passando para vocês o que a gente entende importante nesse processo, né. E de uma forma bem rápida, né, a gente está indo num circuito, né, uma caravana junto aos municípios, já visitamos mais de 50 municípios, e fiz questão que o nosso pessoal técnico aqui, a Karina e o Tiago, estivesse presente nessa audiência, juntamente com o pessoal da nossa superintendência jurídica, né, o doutor Fernando, enfim, que é parceiro, enfim, nessa nossa caminhada. E temos escutado muitos relatos, né, em relação aos municípios, dos prefeitos, enfim, temos atendendo muitos pleitos deles, né, e entendemos que é uma grande proposição, o Solutrate, né, que é um nome comercial, né, ao programa de limpeza, né, das soluções individuais, né, que a gente vem aí, como eu falei para os senhores, levando, né, para já há mais de 50 municípios. Então, rapidamente, Tiago, por gentileza. Vamos compartilhar com os senhores aqui. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Bom, aqui alguns motivos que a gente elencou para essa proposição por parte da companhia, né? Nossa experiência profissional... Na página inicial. Na página inicial, doutor Maurício? Parei. Deixa nós atualizar aqui. Isso, eu estou vendo a página inicial 1. Eu acho que está demorando a atualizar, só um pouquinho. Você não fecha de novo? Fecha de novo, por gentileza. Tá, vou apresentar aqui. Aí. Conseguem ver já o segundo slide? Sim, dá para ver. Sim, tá. Perfeito. Acho que ele está demorando, tem um delayzinho para atualizar. Bom, como eu vim falando para os senhores, né, o motivo da nossa proposição, né, é que a gente elencou alguns pontos principais, e entre eles, né, nossa experiência profissional, né, já a nossa operação prática na implantação do programa, como eu falei para os senhores, né, a gente já apresentou para mais de 50 municípios, né, já estamos implantando, né, já em alguns municípios já estamos num processo mais avançado, né, então isso aí nos leva também a essa larga experiência que a gente tem e anos já na questão do esgotamento sanitário.
Entendemos a não obrigatoriedade do termo aditivo para iniciar a prestação de serviço, né? Porque esse objeto já está contemplado na concessão de serviços, né, na nossa relação contratual. Então, a gente entende que não existe uma obrigatoriedade de aditivo para nós iniciarmos a prestação, porque já está lá autorizado a questão do esgotamento sanitário, e nós entendemos que o Solutrate, e assim falando do ponto de vista comercial, ele é uma forma de você prestar este serviço. Então, não entendemos a necessidade de um termo aditivo para começar a prestação. A apresentação do programa Solutrate, aqui reforça o que eu já falei, né? A maioria dos municípios tem interesse, sim, em aderir ao programa. A gente entende e traz ao conhecimento dos senhores, isso já é claro, né? Existem muitas dúvidas sobre esse tema. Porque, como foi colocado, é um processo inovador, é um projeto inovador, e você vai estar trabalhando com a cultura da nossa sociedade, ou seja, você está instigando uma mudança de cultura. Por quê? Porque aquilo que até então ele fazia, simplesmente não há necessidade, quando apresentava um problema crítico, que era um extravasamento, enfim, um entupimento do seu sistema individual ali, e só assim ele acionava uma empresa para que desse a manutenção, para que fizesse a limpeza. A partir dessa nossa proposição, isso aí vai ser de uma forma programada, de uma forma permanente, de uma forma programada, ou seja, ele vai ter a obrigação de limpar o seu sistema individual, para que, de fato, ele atenda o motivo pelo qual foi solicitada a sua implantação do seu lote. Então, com certeza, a gente entende que vai gerar muitas dúvidas. Isso daí a gente tem tentado trabalhar, temos trabalhado junto aos municípios, junto às câmaras municipais de vereadores, enfim, junto à sociedade, né, em audiências públicas, enfim, temos todo o nosso corpo à disposição para tirar essas dúvidas. A baixa adesão dos usuários ao programa, a gente entende que é indispensável a cobrança pela disponibilidade de serviço. Entendemos dessa forma que é indispensável, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, somente a forma de prestar o serviço, né? O objeto é o esgotamento sanitário, e a gente já tem a cobrança por disponibilidade na questão separadora absoluta. E a gente entende a importância de ter a cobrança por disponibilidade nesta modalidade do sistema individual, para que a gente tenha uma maior adesão ao programa, porque nada adianta, né? Como até então várias tentativas foram feitas, né? Enfim, a própria cobrança por parte dos municípios de você implantar ali no seu lote um sistema, seja fossa filtro sumidor ou fossa filtro, enfim, e muitas vezes acabam não executando o que é cobrado aí pelos poderes concedentes. Plano de saneamento básico, né? Planejamento titular prevendo uma solução individual, né? Entendemos que tem que constar lá no PMSB, né? Então, ficamos muito tranquilos quanto a essa proposição. Pode passar, por gentileza. Atualizou para todos aí? Estamos no terceiro slide. Tem um tempinho. O que contempla a nossa proposta, né? Para mim, na verdade, cortou a fala. Deixa eu só ajustar aqui, doutor Maurício, aí. Vamos ver se vou... Já estão vendo o terceiro slide? Eu perdi uma parte da fala aqui, Paulo. Aqui agora o terceiro slide. Todo o áudio. Tá. Eu não ouvi quanto ao segundo. Tudo bem, pode ir. Eu já tinha lido aqui e compreendi o que se tratava. Tá bem, vou dar sequência. Bom, o que contempla a nossa proposta? Termo aditivo ao contrato de programa, né? Entendemos que é necessário para regrar os fundos, né, que a gente prevê, né? A prestação do serviço de esgotamento sanitário já delegado à Corsã, portanto, sem obrigatoriedade para prestar o serviço. Então, a gente entende nessa questão os termos aditivos ao contrato de programa. Plano Municipal de Saneamento Básico, né, deve cumprir os requisitos técnicos, né, densidade demográfica, condições hidrogeológicas, né, diagnóstico da solução individual, prognóstico prevendo a solução individual também. Vistoria técnico habilitado para execução, necessidade de identificar as não conformidades às normas técnicas, né? Tudo isso a gente entende também a importância e a necessidade. Passa ali na ponta, isso, perfeito. Critérios para contribuir com a universalização, né? Outro item importante, né? A solução individual deve estar prevista no Plano Municipal de Saneamento, né? Saneamento básico, conformidade com as NPRs e limpeza periódica. A gente entende a importância desses itens todos. Incentivos.
Somente quando o usuário realizar o programa, o agendamento da limpeza em determinado período de tempo, não apenas vistorias. Então, esse é um item que também vem muito de acordo com o separador absoluto, né, com o sistema que a gente já está em operação, a gente, basicamente, a regra é a mesma. Aplicação a todas as categorias, também tarifas para categorias comerciais, industriais e públicas, assim como o separador absoluto. Cobrança pela disponibilidade de serviço. Né? Como falei lá atrás, né, entendemos a importância desse item, né? Previsão de cobrança de tarifa para aqueles usuários que não executarem a limpeza ou não promoverem as adequações, acesso e conformidades às normas. Compor o Fundo Municipal de Saneamento, que poderá, entre outros, ser destinado a adequações dos sistemas individuais. Né? Então, a gente também entende a importância e propõe, né, esse Fundo Municipal de Esgotamento Sanitário. Bom, de forma bem rápida, né, e bem sucinta, a gente tentou compartilhar com os senhores o nosso entendimento, né, e, como eu falei, né, a gente agradece muito essa construção a muitas mãos, né, novamente junto com o Dr. Maurício, né, por parte do Ministério Público Estadual, o Dr. Cláudio, por parte do Ministério Público Federal, FEPAM, a própria agência, né, a GERGS, que nos auxiliou bastante, né, todo o nosso corpo técnico aqui da companhia, né, e, enfim, é uma grande proposição, né, como já dito anteriormente, né, que vai diretamente, muda a realidade, né, a gente propõe mudar a realidade do nosso Estado. Né. Acho que esta revisão da normativa é importante, eu acho que deveremos ter outras no decorrer, enfim, como falei, é um sistema vivo, porém a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande, por parte da companhia, enfim, por parte de todas as entidades envolvidas, que a gente consiga construir, formatar algo de forma segura, mas também que fique algo execuível. Nós precisamos mudar essa realidade. A gente temos metas agora muito claras e ficaram mais claras ainda após o novo marco do saneamento, que prevê até 2033 que todos os municípios, enfim, através da concessionária Corsã ou de qualquer outra concessionária, ou de forma, através das autarquias, enfim, empresas municipais, que a gente consigam ter a meta de 90% até 2033 na questão do esgotamento sanitário, assim tem outras metas em outros eixos. Por isso, a gente entende a necessidade de desenhar algo que dê segurança ao poder concedente, que dê segurança ao usuário final, sem dúvida nenhuma, né? Que dê transparência ao usuário final e que dê condições técnicas, né, de execução aos seus prestadores de serviço, às suas concessionárias, para que a gente consiga, de fato, tirar aquilo que foi um trabalho muito árduo por todas essas entidades, como eu coloquei, que a gente consiga transformar isso em realidade e não fique algo, como já foi proposto muitas alternativas, enfim, nunca conseguiram operacionalizar isso. Eu quis colocar nessa apresentação de forma bem rápida, que já é uma realidade. A gente já tem um cronograma muito avançado de municípios, a gente pretende aí, até o final de 2021 visitar mais de 100 municípios. Semana que vem nós já temos uma agenda com mais 6 municípios. Então estamos aí num ritmo de forma muito rápida, muito profunda, né, levando essa alternativa aos municípios. E ficando bem claro que a forma como nós vamos prestar esse serviço de adesão ao município vem muito de acordo com o entendimento do município. A concessionária não vai chegar, bom, a partir de hoje vocês assinaram, aderir ao sistema individual, a gente começa a aplicar no entendimento da companhia. Não, esse plano de trabalho ele é construído junto ao corpo técnico da prefeitura, levando em conta muitos aspectos do qual a gente vem trabalhando internamente e já vem sinalizando às prefeituras. Então, a Corsã está muito segura dessa proposição. Entendemos que o Estado do Rio Grande do Sul terá uma nova realidade a partir da implantação do Solutrate. Entendemos que o fim é o Solutrate, que a grande alternativa, a grande receita, a grande solução é o Solutrate, não. Entendemos que após o Solutrate devem surgir outras opções de prestação de serviços. E estamos trabalhando para desenvolver alternativas que possam cada vez mais atender às realidades dos municípios. Porque só assim a Corsã
estará fazendo seu papel e com isso a gente conseguirá atingir as metas. Então, da parte da companhia, agradeço novamente a participação, nos coloco totalmente à disposição dos senhores, né, para poder construir alternativas, poder construir, ajustar a normativa, se esse for o entendimento, mas sempre com aquele cuidado, né, que de fato que a gente não burocratize demais as questões para que a gente consiga torná-las execuíveis, né? Como eu falei, a Corsã está preparada, fez um grande investimento e está fazendo um grande investimento nas suas estações de tratamento para receber esse lodo que oriundo das limpezas de fossa. A gente já conseguiu credenciar estações de tratamentos de parceiros privados para que a gente possa dar destinação adequada a esse resíduo, né? Já fizemos todo o movimento de contratação de caminhões do ponto de vista de terceiros, né, para também fomentar esse setor, né? Todo o nosso regramento comercial, o sistema todo de faturamento, de prestação de serviço, de agendamento, está todo disponível. Estamos aptos aí a rodar, já rodamos um número, já mais de 1.000 economias já com agendamentos de historias, né? Estamos preparados para rodar até o teto máximo do programa, né? Então, como eu falei para os senhores, a Corsã está pronta e a gente acredita muito nessa proposição e espero também, espero que os senhores contribuam, né, como já vem contribuindo, que a gente consiga aí, com essa revisão, tornar a implantação do sistema individual algo execuível e de uma forma mais rápida para que a gente consiga atender aí e subir com esse nosso índice aí de cobertura de esgoto, coleta e tratamento de esgoto do Estado do Rio Grande do Sul. Da minha parte, muito obrigado e todos nós tenhamos uma boa audiência pública. Obrigada, Fran. Nós passamos a palavra, então, né, mais 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Eu chamo o Dr. Maurício Trevisan, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e também representando o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Eu peço que me avisem, parece que a minha conexão aqui está um pouco instável, então me avisem se houver algum problema nisso. Eu gostaria de cumprimentar a todos, a diretoria executiva, as diretorias técnicas da GERGS, com quem nós temos o costume, já dá para dizer, de interagir aqui em questões como essa que estamos, sobre a qual estamos conversando hoje, tá? Cumprimentar também os representantes da concessionária, da Corsã, que enfim, a concessionária que tem e continuará tendo o serviço de limpeza programada de soluções individuais regulada pela normativa, pela Resolução 50 de 2019, os representantes de municípios que estão aqui, inclusive cumprimentá-los pelo interesse que nós achamos importante, né? Os titulares dos serviços precisam estar inteirados de dinâmicas como essa das soluções individuais, enfim, do serviço público de gestão dessa solução de esgotamento sanitário. E, enfim, demais, aí o doutor Cláudio estava até há pouco na reunião, saiu por compromissos, tem a secretaria, tem a assessoria dele, na pessoa da Bianca, tem o meu assessor, Eduardo, que está aí também, enfim, eu acho que nós estamos aqui em muitas pessoas interessadas em fazer esse assunto evoluir. Então, isso é uma primeira fala. Para aqueles que não conhecem, né, principalmente o público externo, vou falar umas palavrinhas aqui sobre o envolvimento do Ministério Público nesse assunto, né, com base nas exigências trazidas pela lei do Marco Legal de Saneamento, que ela é de 2007, né, o ano passado foi muito badalado, mas foi alteração. Então, nós temos a lei originalmente lá em 2007, 11.445, e também a lei de resíduos sólidos, que é a 12.305 de 2010, o Ministério Público passou a atuar em projetos institucionais relativos a esses temas. Tá? E na segunda metade de 2014, considerando a importância e considerando já as iniciativas várias que nós tínhamos aqui, digamos assim, dispersas, a administração do Ministério Público resolveu institucionalizar, transformar
essas iniciativas num programa institucional de atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É o chamado Programa Ressanear. Estão todos convidados a visitar na nossa página na internet. Mas, enfim, nesse Programa Ressanear, nesse âmbito, aqui no Centro de Apoio Operacional da Defesa da Ordem Urbanística, desde 2015, passou-se a fomentar vários grupos temáticos, né? E um deles diz respeito a esses grupos temáticos, obviamente, relacionados às questões urbanísticas, né, previstas nessa legislação que eu falava. Um desses grupos temáticos era específico de soluções individuais de esgotamento sanitário, e dele resultaram conclusões ou diretrizes que estão até hoje, enfim, disponíveis lá na nossa página da internet. Até vou colocar aqui no chat da conversa, na nossa conversa, para quem tiver interesse pode ir lá e conferir. Então, e a partir desses encaminhamentos e dessas conclusões, uma delas foi uma provocação, digamos assim, à Agergs, que participava já desses grupos temáticos, uma provocação para a Agergs em relação a essa solução de esgotamento sanitário, solução individual, que já existia, de fato, e existe, né? Sempre existiu em todos os lugares, e a partir disso a Agergs, então, regulamentou, no primeiro momento, o serviço de limpeza por demanda, tá? Que é a resolução 42 de 2018, e num segundo momento, a limpeza programada e compulsória das soluções individuais, chamadas comumente de fossas sépticas. E aí estamos na resolução 50 de 2019. Mas é importante contextualizar para a gente compreender de onde é que ela surgiu, tá? E ela surgiu, enfim, nessas discussões, porque um motivo muito simples, né? Naquela ocasião se pôde constatar ao lado, né, junto ao déficit de prestação de serviço de saneamento sanitário, de esgotamento sanitário no Estado como um todo, né, principalmente o que nós chamamos aqui de planos de papel, dos planos municipais de saneamento, prevendo rede coletora e que, no mais das vezes, né, dificilmente se viabilizaria em curto prazo, mas nós verificamos que, ao lado disso, existia uma lacuna enorme na gestão pública das soluções individuais, que inegavelmente eram e são um fato presente em todos os municípios do Estado. Tá? Eu assumi aqui o Centro de Apoio em junho de 2019, casualmente, no período de consulta pública da versão original da normativa. Tá? Não pude ir na audiência pública, ou, aliás, talvez eu não tenha me sentido habilitado ainda naquela ocasião, mas fui na sessão da aprovação da normativa, e aqueles que estavam lá sabem, eu sustentei a ideia como um todo, e sou um entusiasta até hoje, né, da proposta, digamos assim, macro. Tá? A revisão que nós estamos tratando hoje aqui, já foi falado pelo Dr. Vinícius, ela tem origem numa nota técnica do Ministério Público Federal, não cabe aqui, até pelo pouco tempo que se tem para falar, mas apontando, enfim, diversas inconsistências. Né? Eu fui convidado, quero dizer de público aqui, a assinar essa nota técnica, eu não o fiz, né? não concordei em assinar pelo Ministério Público Estadual, justamente porque eu havia defendido a aprovação da normativa e acreditava na ideia central dessa normatização que foi feita. Tá? E embora se pudesse contrapor ou apresentar ressalvas a algumas daquelas considerações feitas pelo Ministério Público Federal nessa nota técnica, né, como a própria equipe técnica da Agergs fez num primeiro momento, né, os integrantes das diretorias estão aqui e sabem que no momento em que a Corsã apresentou essa nota técnica, uma primeira impressão, digamos assim, que se tirou foi de responder, né, alguns daqueles aspectos. Mas, enfim, não obstante essa consideração, né, eu quero dizer que a essência dos apontamentos que foram feitos pelo Ministério Público Federal em relação à resolução, nas inconsistências, ela está contemplada na proposta de alteração, né, que hoje está em debate. Um ponto a se colocar, né, não apenas o acesso, assim também as condições técnicas da solução individual devem ser verificadas, né, a vistoria, segundo aspecto, feita por técnico habilitado, né, terceiro aspecto, só soluções individuais adequadas tecnicamente integrarem o cômputo da universalização, isso está expresso, né, nessa nova
proposição. E um outro aspecto aqui apontado pelo Ministério Público seriam os padrões técnicos e os indicadores de qualidade do serviço, e que o artigo 6, o 6º, melhor dizendo, da proposta de minuta de resolução, trata especificamente e remete a uma resolução específica para isso. Então, e nesse processo administrativo lá no início, quando a Corsan se manifestou, ela praticamente concordou com isso, né? Admitiu que o projeto piloto que tinha embasado lá os dados da normativa tinha tido outro foco, que não mais amplo necessário, né? O foco era balizar obrigações, prazos e custo do serviço, né? E a regulação, então, portanto, só do serviço e não maior abrangência e profundidade dos dados, né? A Corsan também admitiu que a verificação da adequação das soluções individuais aos padrões técnicos é um trabalho efetivamente técnico, portanto, não dava para continuar sendo feito daquela forma proposta originalmente. Admitiu também a questão do cômputo da universalização somente para soluções individuais adequadas. Então, o que se pode dizer é que praticamente há uma unanimidade entre quem questionou, né, a normativa, a concessionária, né, em relação a ser oportuna hoje uma revisão para melhoria da Resolução 50. Né, e pode-se apontar muito mais convergências do que divergências nos aspectos a serem revistos. E o Ministério Público Estadual também concorda com isso, converge em grande parte dos avanços propostos. Nós conversamos 2 vezes, pelo menos, aqui em reuniões com a equipe técnica, demos outras tantas sugestões, né, trocamos, enfim, subsídios a respeito disso. Né? E quero deixar aqui expresso o nosso elogio, o nosso reconhecimento, né, a esse diálogo institucional elevado, que pudesse viabilizar contribuições diretas já na fase de redação, né, das sugestões que estão sendo trazidas aqui à apreciação. Né? Então, cumprimentar não só ao integrante do staff técnico, mas, obviamente, a diretoria executiva da AGERGS, que chancelou essa forma de atuar da sua equipe técnica. Contudo, o Ministério Público Federal entende que a proposta apresentada da minuta, e a gente já disse isso, né, na segunda, principalmente, das reuniões que tivemos, eu manifestei tudo detalhadamente nas nossas contribuições escritas, né? Mas nós entendemos que, tanto no preâmbulo ali das considerações feitas na informação conjunta que embasou essa consulta pública, como no texto proposto propriamente como redação, né, como minuta de redação para algumas partes, já foi foram expostas aqui as partes que estão sendo propostas de alterar, nós trouxemos sugestões ainda ao Ministério Público Estadual que podem, para evitar que algumas dessas alterações propostas impliquem na inclusão de requisitos e condicionantes talvez até questionáveis e, por que não dizer, em certa medida, entraves para o serviço da limpeza programada das soluções individuais. E por isso que nós fizemos algumas considerações. Eu vou simplesmente me permitir falar muito rapidamente, né, sobre esses apontamentos, e quero deixar bem claro aqui aos técnicos, à equipe técnica, que vou fazer a menção aos apontamentos das nossas discordâncias, né, com aquela ressalva anterior que a gênese, né, a gente concorda e elogia o trabalho que foi feito. Né, mas temos, sim, alguns aspectos a serem ponderados, e aqui o momento de audiência pública, portanto, para externá-los e para que todos os que participam da audiência pública possam saber, né, quais são as nossas razões, então, das discordâncias. Basicamente, começa por se entender que não é cabível exigir uma espécie de uma etapa prévia, né, praticamente um teste ali, a opção pela solução individual nos planos municipais de saneamento, como a redação acaba fazendo. Nós entendemos aqui, desde muito tempo aqui no Centro de Apoio Urbanístico, que, sendo a solução individual uma realidade fática, tá, existente desde sempre, praticamente, na totalidade dos municípios, tá, elas necessariamente devem ser tratadas nos planos municipais. Tá? E nós apontamos aqui na análise de todos os planos municipais de saneamento, quando os municípios têm esta solução, mas não tratam dela nos planos. Tá? Então, na verdade, não cabe uma etapa prévia, um teste, digamos assim.
é necessário dispor nos planos, né, sobre o que se tem e o que se pretende fazer em relação a isso. E mais, na medida em que, de acordo com o artigo 5º lá da Lei 11.445, né, que diz que quando as soluções individuais dependerem de terceiros para serem operadas, elas são consideradas serviço público. Na medida, então, que uma gestão adequada de soluções individuais demanda, né, uma intervenção de terceiros, e aí ela se torna um serviço público, né, no nosso entendimento, passa a ser exigível o controle integral e perene da gestão pública desse serviço. Tá? Então, há uma imposição legal, eu diria assim, né, desse contexto todo, de que os planos tratem não como qualquer tipo de etapa prévia, ou enfim, que ela fique condicionada a um momento posterior. Eles precisam tratar desde sempre e o que vai ser feito neles. Um outro aspecto, então, é que o serviço, nós entendemos assim, e apontamos isso, inclusive, para a Corsã em outros momentos, tá? Nos parece que houve uma certa mistura, ou talvez até pudesse falar uma confusão, entre o serviço da limpeza, tá, e a solução do esgotamento em si. Tá? Então, e esse equívoco que vem desde do texto original, em parte, né, ele acabou, eu diria assim, sendo um pouco ampliado até na minuta proposta. Né? Então, nós não podemos tratar do serviço de limpeza da solução individual como sendo a solução adotada pelos municípios. Acho que isso é importante, né, de ser balizado, que são coisas diferentes. O serviço é uma parte do funcionamento da solução. Por outro lado, também entendemos aqui, até discordando em parte aqui da fonte, né, da indicação, que é a colega, a doutora Débora, né, que fez um trabalho acadêmico num outro momento, diria assim, talvez por isso se justifique aquela referência dela, ou entendimento pessoal, mas nós entendemos que não cabe exigir lei municipal, né, para aludir ou para autorizar soluções individuais. Né? E temos uma lista de motivos para afirmar isso. Primeiro, porque o marco legal do saneamento básico já contempla e aceita expressamente tanto a rede coletora como regra, como a solução individual onde não houver rede coletora. E mais, né, não estabelece nenhum tipo de condicionante. Simplesmente diz que onde não tem rede coletora haverá possibilidade de utilização das soluções individuais. Segundo, porque leis estaduais, né, além daquela lei federal, também aludem à solução individual. É o caso do Código Sanitário Estadual, que é a conjugação da lei estadual 6.503 com o decreto 23.340, né, e também lei ambiental. Nós estamos falando dessa lei sanitária, essa primeira aqui, o Código Sanitário, e agora também o Código Estadual do Meio Ambiente, na recente lei 15.434 de 2020. Então, já temos alusões e previsões em relação à solução individual. Terceiro, porque no âmbito municipal se aceita como decreto, como instrumento jurídico para os planos municipais, qualquer ato normativo, enfim, aliás, desculpa, atos normativos, inclusive, diferente de lei, como é o caso do decreto. Né? Então, não caberia, no nosso entendimento, aqui na regulação, no serviço público, que é exclusivo de titularidade do ente municipal, estabelecer uma baliza quanto à escolha jurídica em relação ao instrumento que vai ser utilizado, que, como consequência da titularidade, é uma prerrogativa do titular do serviço. Quase encaminhando aqui a minha finalização, um outro aspecto, e último aqui, que nós apontamos mais específico disso, é que nós entendemos, assim como a Corsã acabou de referir, que não é conveniente enfraquecer a disciplina original que foi feita na normativa a respeito do instrumento econômico da cobrança por disponibilidade do serviço, como parece estar sugerindo a proposta, e nós entendemos que talvez isso tenha decorrido de uma interpretação, diria assim, um pouco peculiar, em relação aos fatos geradores. Né? Os fatos geradores são diferentes da cobrança por disponibilidade, embora os dois sejam condutas do usuário, né? Em relação à cobrança por disponibilidade, são fatos que frustram de modo perene a realização do serviço de limpeza, tá? Como, digamos assim, em caráter perene. E os fatos geradores dessas chamadas multas, e que são, digamos assim, penalidades econômicas, esses são por dispêndios da concessionária com eventos específicos frustrados pelo usuário, no caso, a vistoria e a limpeza, depois de agendadas. E essa diferença
né, digamos assim, de gênese, no meu ponto de vista fica mais clara ainda, se considerar que destinação que é dada a cada uma das cifras, né? A cobrança por disponibilidade, ela não vai parar no cofre da concessionária, ela é destinada ao serviço em si, né, ao sistema, eu diria assim, público do financiamento, ao passo que, como eu disse, por conta de dispêndios que teve em relação à vistoria e limpeza frustrada, a multa essa vai sim para a concessionária como uma penalização, uma certa compensação em relação ao que ela fez. E nesse ponto, então, nós sugerimos, inclusive aqui, que a cobrança por disponibilidade seja normatizada dentro da própria Resolução 50 de 2019, não remetida, como é hoje, e ainda não veio, né, a uma resolução específica. Então, nós sugerimos também isso. E para finalizar mesmo, já que o propósito expressado na informação conjunta que embasa a consulta pública é de que, embora num momento inicial se cogitou uma mera complementação da normativa, depois se verificou, se firmou a convicção da necessidade de uma revisão mais aprofundada, então nós fizemos algumas outras sugestões, né? Sugestões de ajustes terminológicos e conceituais, para que se possa, enfim, ter mais uniformidade no tratamento de algumas questões, e até mesmo um ajuste na sistemática das comunicações pela Corsã, ao município e ao Ministério Público em relação às soluções individuais inadequadas, para que o município tome providência de poder de polícia administrativa e que o Ministério Público possa acompanhar a adequada atuação do Ministério Público nesse aspecto. Então, me desculpando pelo excesso aqui, eu pretendia não utilizar todo esse tempo, mas pensei que era oportuno contextualizar e explicar aqui, dizendo, sem nenhum demérito ao trabalho que foi feito, dizendo que nós temos algumas discordâncias e contribuições para melhoria, que é o propósito de todos nós aqui nesse trabalho que está sendo hoje, digamos assim, apresentado em audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Nós chamamos, então, o Eduardo Mesquita para apresentar a ouvidoria. Oi, boa tarde. Obrigado, Aniuska. Agora vamos ver se não cai minha internet, a gente consegue divulgar o serviço de ouvidoria e, principalmente, divulgar os canais de acesso do cidadão, do usuário, do consumidor, dos serviços públicos regulados à ouvidoria. Bem, vou tentar compartilhar uma pequena apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Não está no modo de apresentação ainda. Tá bem. Só colocar no modo apresentação. Já tá. Entendeu? Então, só no sentido de divulgar esse canal de acesso, que é a ouvidoria do consumidor dos serviços públicos regulados pela GERGS, eu passo a apresentar, dentre as atribuições da ouvidoria, como promover a participação do usuário na administração pública, tá? Em comparação com outras entidades de defesa do usuário. Esse é o sentido primeiro dessa pequena participação da ouvidoria nas audiências públicas promovidas pela GERGS, em específico no caso do tema em debate hoje. Outra atribuição essencial da ouvidoria é acompanhar a prestação dos serviços públicos, até mesmo para poder melhor informar ao cidadão, esclarecer as suas dúvidas e solucionar as suas reclamações. Propor aperfeiçoamentos na prestação de serviço, que, entre várias contribuições dos usuários, muitas delas redundam em melhorias no regulamento, melhorias na própria prestação de serviço. Ainda como atribuições específicas da ouvidoria, propor
adoção de medidas de defesa dos direitos dos usuários. Isso porque é a visão do usuário dentro dos sistemas regulados, 90% do trabalho é receber, analisar, encaminhar às autoridades competentes as manifestações dos usuários, acompanhando o tratamento e efetiva conclusão das manifestações dos usuários perante o órgão, entidade a que se vincula e perante a concessionária prestadora de serviço. E promover a adoção de mediação e conciliação entre usuários e a concessionária ou órgão da entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. E é isso que se propõe a ouvidoria nos processos administrativos de irregularidades na prestação do serviço de saneamento prestado pela Corsã. Então, essas são algumas das atribuições, não todas, das ouvidorias, como um canal de acesso do usuário e do cidadão aos serviços regulados e à própria agência. Então, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a AGERGS. Ela foi criada para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da instituição, da própria AGERGS, e receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios. No caso das reclamações, o serviço da ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela área comercial da concessionária, a qual o usuário consumidor não teve um atendimento satisfatório. Não é uma atividade da ouvidoria da agência reguladora, é o primeiro contato do usuário. Ele tem que tentar resolver as suas questões junto à concessionária. Se por acaso não obtém o atendimento satisfatório, aí sim, recorre a esse canal, que é a ouvidoria da AGERGS. Quais são os canais, então, que o usuário dispõe? O principal deles, que é o Central de Teleatendimento, 0800 979 0066, ou o e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br, ou no site institucional da GERGS, www.agergs.rs.gov.br, no botão Fale Conosco. E aí vai entrar direto no sistema de ouvidoria da GERGS. Esses são os principais canais. Em complemento, como eu já falei, a ouvidoria também se propõe ao atendimento de processos administrativos que são independentes do SOA. As principais atribuições da GERGS e, repito, agora trancou aqui. Seria isso, né? Muito obrigado por essa participação, no sentido de divulgar os canais de acesso ao usuário 0800 979 0066, e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br e o site institucional da GERGS, botão Fale Conosco. Muito obrigado, Anilska, e desculpem a todos, são questões tecnológicas que envolvem, nos assaltam e cai de vez em quando, fica muito precária o acesso à internet. Muito obrigado a todos e seria isso. Obrigada, Mesquita. Nós abrimos, então, um tempo de 3 minutos para que alguém mais queira se manifestar. E logo passo a palavra para o conselheiro relator Petersen para fazer as considerações finais dessa audiência.
Bom, não tendo mais nenhum inscrito, agradeço a participação de todos os presentes e as manifestações e apresentações efetuadas no decorrer dessa audiência pública. Declaro, então, encerrada a audiência pública número 02/2021. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.